iniciativas privadas, senão no culto, pelo menos no pensamento. Eis porque não houve, a bem dizer, uma religião, mas religiões gregas. Então temos aí algumas palavras que nos dão a importância, né, do que estava acontecendo ali naquele momento. A cultura grega ali do século V, dos séculos IV, V e até mesmo III, só que um pouco antes do período helenístico, já tinha esses traços em sua teologia e em sua produção científica, né? Em seu pensamento. Então você tem na teologia, por exemplo, você tem os antropomorfismos. Você tem o que são antropomorfismos? Antropomorfismos são características humanas atribuídas ao Deus, atribuídas a este ou aquele Deus. Ou seja, este ou aquele Deus, ele se comporta como um homem. Então, aliás, ele se comporta não, ele se parece, ele se aparenta com um homem. Então, um Deus tem um braço, tem perna, o outro Deus tem cabelo bonito, é citado que seu cabelo tem tal afeição, tal aspecto, é dito que ele é musculoso, ou é dito que ele, enfim, corre, é rápido, ou enfim, ele tem a forma, a aparência, né? A cor dos olhos, ou seja, deuses com aspecto humano, antropomorfismos. Mas também na mitologia grega, você já tinha antropopatismos. A mitologia grega, ela desenvolveu muito os antropopatismos. Até a mitologia grega e outras congêneres e outras parecidas, como a nórdica, por exemplo, você não tinha, num estágio mais primitivo, mais primevo das religiões, você não tinha antropopatismos. O que são antropopatismos? Antropopatismos, pathos em grego significa paixão, sentimento. Antropopatismos são sentimentos humanos que se atribuem aos deuses. Então, o Deus ele pode pensar, o Deus ele pode sentir, ele pode ter raiva, ele pode ter alegria, ele pode ter ciúme, ele pode chorar, ele pode, enfim, ele pode sentir quaisquer sentimentos que são normais, são naturais a um homem, ao ser humano. Então, antes também desta etapa das religiões, do desenvolvimento das religiões, e inclusive dentro desta seara a mitologia grega, você não tinha deuses que sentem como o homem sente. Você tinha ali deuses que são forças cósmicas, o Sol, a Lua, né? Claro, você ainda tinha ali numa fase de transição, você tinha deuses que se iravam, né? Por exemplo, o Deus lá de determinada religião antiga se irou e mandou chuva, mandou raio, mas não passava muito disso. Mas com o advento, com a criação, com o desenvolvimento da mitologia grega, você começa a ter de maneira muito clara deuses que têm a forma de homem e pensam, sentem raiva, ciúmes, sentem como os homens. E isso fica tão claro que você tem vários desenhos, várias artes pictóricas gravadas em paredes, em jarros de cerâmica e diversas outras em outros meios, onde ali são desenhados, retratados esses deuses com um aspecto humano e fazendo coisas que um homem faz. Então você começa a ter uma racionalização bastante ainda incipiente, bastante ainda iniciante. Por quê? Porque você começa aos poucos, já que esses deuses eles começam a se comportar como homens, começam a ter a forma de homens, e isso já é um sinal de que eles estão se aproximando dos mesmos, estão se humanificando, antropomorfizando, né? Ou seja, quando os deuses começam a sentir e a aparentar-se com os homens, a sentir como os homens e aparentar-se com os homens, isto é um sinal de que a teologia, o transcendente, está se aproximando aqui do imanente, aqui da Terra.
né? E não é à toa que séculos, anos mais tarde, com a evolução deste pensamento, começa a haver então o que já se esperava, uma diminuição do valor da crença nesses deuses e uma crescente racionalização, ou seja, uma visão crítica sobre tais coisas, sobre a existência deles, e começa a pessoa que outrora, né, explicava os fenômenos existenciais, sociais e todo o resto, procurando a resposta na vontade, no querer dos deuses, e se valendo do mito, se valendo da tradição mitológica. Ela agora começa a procurar responder a estas questões, a estes problemas existenciais, buscando racionalizar, buscando refletir, buscando colocar-se como ser capaz de procurar e achar e dar, ou até mesmo criar uma resposta capaz de convencer a todos. Então, como nós já falamos, é aí então que nasce, ou que se desenvolve, enfim, a poesia e depois a filosofia. E então a racionalização vai sendo cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. E então você tem também, em paralelo, a fabulação mítica. O que é a fabulação mítica? A fabulação mítica é justamente, em princípio, num primeiro momento, a concorrente da racionalização que começa a existir. Claro que a fabulação mítica ela precede a racionalização. Por quê? Porque, primeiramente, você, para contar um mito, você contava um mito porque você queria explicar ao seu filho, ao seu neto, alguma coisa. Você queria contar ao seu filho, ao seu neto, ou seja lá quem fosse, você queria contar alguma coisa que ele precisava saber. Porque geralmente as perguntas vinham e você precisava dar respostas. E assim como aconteceu com você, quando você era criança, você também se fez perguntas e o seu pai lhe respondeu aquilo, daquela maneira, contando aquele mito. Então você aprendeu com o seu pai. Aí quando você for ter o seu filho, você também vai contar para o seu filho explicando, contando aquele mito. E assim você ia de boca em boca, de pai para filho, transmitindo aquela cultura, transmitindo aquela resposta, e aquela resposta, aquele mito, aquela história que era veiculada de pai para filho, ela ia também transmitindo a identidade. O fio condutor que ligava uma geração X a uma geração 10, que existiu há 10 gerações passadas. Ou seja, o mito, o relato mítico, a fabulação mítica, ela acabava por estabelecer a identidade entre as pessoas que pertenciam ao mesmo clã, ao mesmo povo, a uma mesma região, porque ela era o fio condutor que ligava e que levava as informações das origens daquele povo, de como ser, de onde veio aquele povo, para onde vai, em que crer, como ser, o que fazer, né? Ela carregava essa fabulação mítica, ela carregava esses genes, entre aspas, essas informações, e servia de fio condutor, de lugar comum, logo de identidade entre estas gerações, mesmo que gerações e gerações após aquela, você teria ali quase que uma garantia de que aquela última geração estaria crendo, agindo, sendo e enxergando as coisas quase como aquela outra lá atrás, bastante tempo anterior, bastante tempo antes. Então você tinha essa fabulação mítica. Quando a racionalização começou, a racionalização das coisas, a racionalização do pensamento, começou a encontrar espaço por conta da liberdade que o homem começou a ter de pensar e de refletir, ela bateu de frente com essa fabulação mítica. Então o que aconteceu nessa, digamos, nessa pororoca, né? A água do mar enfrentando a água do rio.
aconteceu o que ocorre exatamente no fenômeno da pororoca. Ou seja, uma corrente de água tem que ser mais forte do que a outra e arrastar a outra. E foi exatamente o que aconteceu. Porque na briga entre a racionalização e a fabulação, a racionalização venceu um pouco, ganhou um pouco mais de valor, e venceu assim por um focinho, né? Por um triz, por um nariz à frente, digamos assim, com muita dificuldade. E o que aconteceu foi que a fabulação mítica, o relato mítico, o mito, começou a ganhar uma função moral. Começou a ganhar uma função, digamos assim, de ensinar didaticamente as pessoas, os povos que estavam ali imiscuídos dentro daquela cultura, a refletirem também racionalmente. Veja que no início o mito não buscava fazer a pessoa que conhecia-o a refletir. Não tinha como intuito o mito, no início, fazer com que a pessoa refletisse. Refletisse, ou seja, ter um espírito reflexivo, crítico sobre as coisas, o que é o germe da produção científica. Né? Não, mas com o choque que houve entre a racionalização e a fabulação começou a sofrer uma influência dessa racionalização e começou a conter dentro das fábulas conteúdos que tinham como intuito, histórias que tinham como intuito, no final delas, transmitir um valor e fazer com que as pessoas refletissem sobre a sua própria vida com base na história que acabara de ouvir. Então, as fábulas de Esopo, por exemplo, são exemplos disto. Ou seja, você tem lá uma fábula, por exemplo, a mais famosa da formiga e da cigarra, você tem lá uma fábula onde é contada uma historinha boba e simples da formiga e da cigarra. No final, você tem a moral, de onde a gente cunhou a expressão qual é a moral da história. Né? A moral da história, essa moral vinha no final da fábula. E aí, essa moral da história, que era colocada no final da fábula, é justamente a consequência dessa racionalização que entrou dentro do pensamento mítico. Ou seja, fazendo com que o pensamento mítico começasse a ter como objetivo fazer a pessoa refletir, criticar. E de uma reflexão e de uma crítica, você tem inarredavelmente, inevitavelmente, inexoravelmente, irrefragavelmente, uma produção cultural, uma produção científica. Ok? Porque, volto a repetir, toda a produção científica, toda a produção cultural ou científica, ela precisa ter como requisito, como fator, como mote, né, antecedente, um pensamento racional, ok? Crítico e reflexivo sobre qualquer coisa. Desse pensamento, desse pensar crítico e racional sobre aquele objeto, é que você então terá condições de produzir alguma coisa científica, ou seja, alguma criação. Muito bem, então veja que esse individualismo começa a aparecer, e aí no meio de uma religião social que você tem no Império Romano e em outras culturas, você também tem, por exemplo, até também na cultura da Palestina, na cultura mesopotâmica, onde você tem religiões, todas elas sociais. Você tem ali na Grécia uma área de religião individual, devido ao valor que se dava ao ser humano enquanto indivíduo. Então começa a haver uma dessacralização da religião, como eu falei, uma laicização, porque esse pensamento racional, racionalizador, esse pensamento crítico, reflexivo, começa a criticar o status quo religioso. Muito bem.